Sim, primeiro é importante esclarecer que esse é um desafio constante, né? A gente tem, o brasileiro tem que aprender cada vez mais, né? A gente brinca, mas tirar leite de pedra. A gente tem que estar sempre um passo à frente ali, tentando fazer o nosso melhor. Bem, importante é entender que é o seguinte, os gastos, muitas vezes, aumentam, né? A inflação aumenta e a gente não tem muita gestão sobre isso. E a gente também não tem gestão, muitas pessoas não têm gestão do quanto vão ganhar, né? Eu não consigo simplesmente escolher, para o mês que vem eu quero ganhar tanto, quero ganhar mais. Então, quando você tem principalmente as pessoas que são empregadas, quando você tem uma estabilidade de fonte de renda, né, e os gastos subindo, a ponto de muitas vezes passar a sua renda, é de fato o momento onde a gente precisa, primeiro, gerenciar o orçamento. E eu sei que a gente sabe que muitas famílias não gerenciam o orçamento. E quando a gente fala gerenciar o orçamento, é saber em detalhes aonde o dinheiro, por onde o dinheiro está vindo e para onde ele está indo embora. Porque somente vendo que é possível tomar alguma ação. Muitas famílias têm gastos totalmente desnecessários, né, com coisas supérfluas, com coisas que podem ser cortadas. E eu sei que isso muitas vezes incomoda, porque as pessoas não querem cortar o seu padrão de vida. Mas quando a vida aperta, é importante entender que realmente, às vezes, é necessário a gente cortar ali, né, o dedo para não perder a mão. E a gente está passando esse momento, um momento onde nunca foi tão importante gerenciar o orçamento. Porque quando você gerencia o orçamento, a gente consegue ver nitidamente como o meu dinheiro está indo embora e eu posso ter uma opção de estancar aquela torneira ali que está vazando a mais, o dinheiro indo embora pelo ralo. Uma outra coisa muito importante é rever as necessidades. E, gente, também eu sei que é duro, mas muitas vezes a gente tem que entender que se antes eu tinha uma condição melhor e a inflação está mais cara e meu salário não aumentou, talvez a gente tenha que dar um passo atrás. Um passo atrás é rever os padrões de vida, rever os padrões de consumo, entender que não pode ser necessário sim alguns ajustes, né, para que você não entre em dívidas e a coisa acabe ficando pior ainda. Né? Então, uma revisão não só do orçamento, quer dizer, uma verificação do orçamento, mas uma revisão do padrão de vida pode ser necessário sim. E claro, é muito importante dizer uma coisa, nesses momentos, uma boa alternativa é para quem consegue, quem tem tempo e legalmente pode, porque algumas carreiras não podem, é pensar numa renda extra. Muitas pessoas hoje geram rendas de forma diferente, né? Geram uma segunda fonte de renda, uma terceira, ou seja, às vezes, para uma família, qualquer 500 mil reais a mais faz uma enorme diferença. Então, poder pensar em algo que vá complementar a renda para dar aquele reforço que seja pelo menos para corrigir a inflação, né? Se você tem uma inflação ali, vamos arredondar, uma previsão de inflação de 6%, poxa, se você tiver uma renda extra que consiga gerar 6% a mais do que você ganha, 10% a mais do que você ganha, já seria uma ótima iniciativa para você conseguir manter pelo menos o padrão de vida. Então, para aquelas pessoas que têm uma habilidade, que têm um talento, que têm uma facilidade em produzir algo, algum tipo de produto ou serviço que tenha valor de mercado, ou que consiga, com uma boa estratégia, vender isso, né, agregar um valor por isso, há que sim que se pensar nessa possibilidade. Ou seja, resumidamente, verificar a possibilidade de diminuir os gastos dentro do possível, com uma revisão do orçamento, também reduzir os gastos com uma revisão do seu padrão de vida, verificar o que realmente tem que ficar, o que pode diminuir, e, claro, na outra régua, pensar em aumentar o orçamento. Não, talvez, na sua fonte de renda principal, mas numa fonte de renda secundária, né, uma fonte de renda extra, usando alguma habilidade, algum talento que você tenha e que tenha algum reconhecimento do mercado que você possa cobrar por isso. Então, a gente está vivendo aquela fase de cada vez mais nos adaptar e gerenciar melhor o nosso dinheiro e fazer mais dinheiro também. Ô, Bruno, esse é um desafio para o brasileiro, não é? Sim, Porque nós, brasileiros, eu digo nós, porque eu também estou nessa, nós temos um certo medo de números, não é sim, verdade? E sim. talvez isso que você está dizendo aí, talvez só de a pessoa organizar as finanças já é um passo imenso e ela vai ver uma porção de coisas nas quais ela está gastando e que ela não precisaria gastar, que é o que você acabou de dizer. Mas, É, é, sobretudo, eu acho que é um desafio para nós. não só um desafio, é um incômodo.
Muitas pessoas se incomodam em ver seus números. A gente conhece diversos clientes que preferem não ver o que está acontecendo, que é aquela falsa sensação de que, se eu não estou vendo, não tem problema. Gente, o problema existe. O problema existe quando você estoura um cartão de crédito, quando você está com uma dívida e não consegue pagar. O problema existe quando você quer fazer uma viagem e não consegue, quando aumenta uma conta e você para de pagar aquela conta e tem algum benefício cortado. Então, o que acontece? A gente vive, não conhecer o problema não significa que a gente não vá viver as consequências dele.